Fala galera, História em Pauta número 76 e dessa vez falando sobre a greve dos professores no Rio Grande do Sul. Só lembrando que gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 76, diretamente da Rádio A Voz do Morro, para todos os trabalhadores, estudantes, desempregados, trabalhadores desempregados, né, do Morro Santana, da Vila das Laranjeiras, aqui aos arredores também, Porto Alegre, e para todo o mundo, América Latina, através do www.avozdomorro.blogspot.com.br, né, e também os arredores aqui, pela frequência 88.3. Aqui do meu lado, o companheiro velho de guerra, Rafael Freitas. Alerta! Lembrando aí que tu se esqueceu da grande cidade aí que vai ser homenageada no nosso programa de hoje, que é Alvorada. Também a gente fala aí para os estudantes, trabalhadores em geral dessa cidade, tão esquecida pelos governos. E eu deixo um grande obrigado a cada ouvinte aí do nosso programa História em Pauta, que está na edição 73, 76, programa longevo, que na verdade, para quem está ouvindo pela primeira vez, é uma reunião de estudo aí, do nosso grupo de estudo americanista Cipriano Barata, onde a gente estuda a história do passado e a história que acontece agora. E essa história é muito linda. Eu gostaria então que nossos convidados dessem seu alô e se apresentassem para os nossos ouvintes. Grande professor Paulo e o grande estudante aí, os dois da Alvorada, Yuri. Muito bom dia, Rafael, pela oportunidade de estar aqui na rádio A Voz do Morro, né? Saudar essa iniciativa de vocês, né, de uma rádio comunitária, e trazer aos seus ouvintes um pouco mais de conhecimento histórico e das causas sociais envolvendo não só os trabalhadores, mas todas as outras causas. Tá? Então, fico agradecido imensamente o convite de estar aqui com vocês e espero que possamos ter uma boa mesa de debates aqui, principalmente hoje, falando sobre a nossa greve no magistério público estadual, né, que já está se arrastando aí por uns bons dias e penso que não vai parar tão cedo. Então, agradeço novamente o convite de vocês aqui estar nessa rádio. Um bom dia a todos. Agradeço também pelo convite de estar aqui. Meu nome é Yuri, sou um estudante de uma escola estadual e nós viemos aqui falar um pouquinho sobre o apoio dos alunos à greve dos professores. Então a primeira pergunta é: por que a greve dos professores aí do estado do Rio Grande do Sul? Fábio, por que a greve, né? As pessoas perguntam e a todo instante, a comunidade, principalmente a comunidade escolar, fica nos questionando, e os próprios alunos, muitos não se dão conta o porquê da greve. Eles nos questionam a todo momento, muitos não estão informados, né? Bom, a greve ela se deve a vários fatores. Não é só como nós temos aqui, que é um dos principais que motivou essa greve, que é o parcelamento de salários, né? Mas há diversos fatores que vão levar a isso, né? Por exemplo, a não reposição da inflação, né? Nós estamos sem aumento. O último aumento que nós tivemos foi do governo Tarso, né, o governo anterior, né? E ao que tudo indica, nós vamos ficar 4 anos sem aumento. Tá? Como se não bastasse isso, né, não ter aumento, ou seja, para recuperar pelo menos a inflação, que no ano de 2015 foi de 11%, tá? Ou seja, nós temos uma defasagem de 11% no ano de 2015, certo? Sem nenhum reajuste, e no ano passado, no ano 2016, uma inflação de 6% que nós ainda não recebemos e parece que tão cedo não iremos receber. Então, além, claro, da questão de não ter reajuste, é o não recebimento do nosso salário em dia. O não pagamento, né, do pagamento do trabalho, do salário dos trabalhadores da área da educação, não só professores. Tá? Não esqueçamos que a educação é um conjunto de pessoas que trabalham numa escola, que trabalham então nos órgãos,
mas também, claro, os professores. Tá? Então a gente está lutando também, essa luta, essa greve, ela se dá pelo parcelamento dos salários dos professores, que agora no dia último, dia 13, teve a sua totalidade, foi concluído então o pagamento nas parcelas. Eu sempre pergunto aos pais, né, dos nossos alunos, o que eles fariam se o patrão deles não lhes pagasse o salário em dia. Né? E eles, muitos disseram para mim, olha, eu nem iria trabalhar mais, eu ia fazer alguma coisa. Sim, mas o senhor ia fazer o quê? O senhor iria fazer greve, o senhor iria, enfim, o senhor iria trabalhar? Então é essa questão que a gente coloca na pauta aí dos pais, para ser uma coisa mais assim, rápida, para eles poderem entender que como é que a gente vai trabalhar sem poder pagar as nossas contas, né, pessoal? A gente vai ter que fazer. Então o que ocorreu, Rafael? Né, o que a gente teve, o último, né, se criou no Banrisul uma linha de crédito agora, né, o Banrisul criou, que é o Banrisalário. Imagina só, o Banrisul criou o Banrisalário para a gente poder receber o nosso salário. Imagina, isso é uma coisa, pessoal, nós chegamos no fundo do poço, pessoal. Tá? Isso é muita humilhação para quem estudou muito tempo para poder atender bem os seus alunos. Né? Eu, por exemplo, né, eu fiz um curso de História, né, na Faculdade Porto Alegrense, na FAPA, que vizinha nossa aqui do Morro, né, Rafael? Os dois colegas aqui também da mesa são da FAPA também, são colegas da área das humanas. Eu estudei, então, fiz 4 anos de História, né, paguei, né, eu não tive a sorte de ter o Enem, viu, Yuri? Tu que é um estudante agora, tu tem o privilégio de poder ter o Enem, né, e que não sei se vai durar tanto tempo também. Mas nós aqui, eu tive que pagar a faculdade, né, estudei, cursei, porque eu gostava, e gosto de ser professor, né, aliás, o que mantém vivo é dar aula, né, a aula para nós é uma coisa fantástica, estar em sala de aula. Então eu estudei 4 anos para poder oferecer, e não só 4 anos, depois desses 4 anos, Rafael, agora mais recentemente, eu fiz 2 especializações, mais 2 de 2 anos cada. Certo? Isso porque a URGS ofereceu um convênio com as escolas estaduais, a Universidade Federal, e eu aproveitei de pronto, né, fui lá, fiz 2 anos de filosofia, extensão na URGS, e mais 2 anos de sociologia. Ou seja, eu cursei 8 anos, me qualifiquei 8 anos da minha vida para oferecer o melhor para meus alunos. Tá? Me qualifiquei, né, para oferecer o melhor, porque eles merecem o melhor. Eu acho que o nosso aluno, Rafael e Fábio, eles merecem o melhor de nós. E pensando nisso, eu fui me qualificar, certo? Mas ao que parece, os nossos governos, ultimamente, né, especialmente esse, não tem valorizado essa nossa especialização, essa nossa qualificação, né? Haja visto os baixos salários que nos pagam, né, sem ter aumento, nem o piso nós recebemos, né? Para te ter uma ideia aqui, se os professores do Estado do Rio Grande do Sul ganham bem ou não. Não, eles não ganham bem. Bom, mas o que é ganhar bem? Vamos fazer aqui uma média. Uma média, o salário do professor no Rio Grande do Sul, certo? De turno integral, ele tem uma média em torno de R$2.000, ele ganha por mês, ok? Em torno. E a média nacional, Rafael, Fábio, ela é de R$4.000. Então, se observa que esse governo não está pagando bem os seus professores. Tá? Só por isso já seria um motivo para a greve. Então, a greve, ela tem esses componentes, né? E a partir do dia 5, agora de setembro, foi decidido na Assembleia, né, pelo comando de greve, que se mantivesse a greve, mesmo que ele pagasse integralmente o salário, que o nosso governador pagasse integralmente o salário. Né? A ideia a ideia da greve é porque ele não parcele mais o salário dos professores. Nós somos contra o parcelamento. Né? É essa a questão toda, é o parcelamento dos salários que está em jogo. Né? E sem contar ainda o reajuste, né, que nós também estamos lutando, mas o não parcelamento, né, não só dos salários, também do 13º, que é o que parece, ele parcelou em 12 vezes, agora estamos recebendo pingadinho, o 13º de 2000 desse ano, do ano passado, certo? E o que está se avizinhando ainda é um parcelamento maior, de 24 vezes. Olha, esse governo está parecendo as Casas Bahia, pessoal. Tá bom? 24 vezes o nosso 13º.
Ou seja, nós estamos a gente vive uma situação instável, porque tu não pode viajar, tu não pode comprar nada, tu tem que estar sempre esperando que se tu vai receber ou não vai receber. E isso, pessoal, deixa a gente bastante, digamos assim, estressado. Aliás, estressado também está o nosso governador, né, pessoal? Tá? Haja visto, ele se ausentou lá, pediu licença. Imagina o nosso governador ganhando 24 mil reais, está estressado, imagina a gente que não recebe o salário em dia. Como que nós estamos? Então vamos também, Rafael, vamos nos licenciar também por estresse. Vamos pedir licença para licença saúde, porque nós estamos estressados, porque não conseguimos pagar nossas contas. Tá, gente? Enfim, a greve ela se dá então a isso, né, pessoal? A esses vários fatores. E outros também que podemos conversar ao longo do programa aqui. Eu tenho uma teoria, né, que enquanto no Brasil juiz ganhar mais que professor, não dá para levar a sério um país desse. Pessoal, quantas categorias, né? O Neymar ganha mais que eu, né, gente? O Neymar. Deveria fazer uma inversão de salário aí. Gente, eu não queria ganhar tudo que o Neymar ganha, eu acho que é demais, tá bom? Mas eu queria ganhar assim mas nem 1% do Neymar, tá bom, gente? Eu acho que para oferecer o melhor para meus alunos, gente, tá? Eu acho que é uma inversão de valores na sociedade, tem razão, Fábio, né? De que juiz, né? E ainda mais, agora o judiciário... que virou um poder, super poder. Exato, um judiciário que não atende às necessidades do povo, tá? Não cumpre o seu papel. Certo? Aquela frase do Eduardo Galeano, né, que acho que é judiciário é uma cobra que só morde os pés descalços, né? Acho que é uma frase mais ou menos assim. Mas eu queria saber de ti, professor, também, aquela nota que o Sartori divulgou há umas 2, 3 semanas atrás, acho que ele foi viajar, não sei para onde, e deixou uma nota dizendo que compreendia os motivos da greve, foi até amplamente divulgado aí pelos grupos de WhatsApp, de Facebook, não sei se o senhor chegou a ter o acesso a essa nota, que ele dizia o seguinte, que ele compreendia os motivos da greve, mas que os principais prejudicados são os alunos. Ele sempre joga com essa coisa de prejudicar os alunos, de colocar pais e alunos contra os professores na greve. Eu queria saber a tua opinião, se tu chegou a ter acesso a essa nota do Sartori, e o que tu acha dessa ideia que sempre tentam colocar, né, os pais e alunos contra os professores que estão fazendo greve. O Fábio, o grevista, na maioria das vezes, ele é o vilão. Ou pelo menos se tenta passar essa ideia, que ele está prejudicando a comunidade, os alunos, certo? Mas eu pergunto, Fábio, eu não estou sendo prejudicado ao não poder pagar minhas contas? Eu volto àquela questão de que como é que um trabalhador ele vai trabalhar que nem o Geraldo Alckmin, ele diz que lá em São Paulo, diz que o professor o professor, se ele acha que está ruim, então ele que vai procurar um outro emprego, porque ele deveria trabalhar por amor. Espera, mas eu vou pagar minhas contas com amor? Amor eu tenho, pessoal, com meus alunos, eu tenho carinho, tenho reconhecimento, isso eu tenho. Mas só isso não paga minhas contas, gente. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que pagar a prestação da casa. Eu vou pagar isso com amor? Então há uma inversão de valores, pessoal, hoje na sociedade, e que esses governos teimam em jogar os grevistas, a comunidade e a população contra os professores. A conta de luz, a conta de água não vem parcelada, né? Exato, a gente tem que pagar. E aí o que nós fizemos agora, essa linha de crédito que eu te falei, Fábio, tu vai no Banrisul, pede o teu salário, que é o Banrisalário agora, e tu paga um juro de 1,2%. E quem é que vai pagar esse juro? Aliás, uma das lutas nossas também agora é que nós até podemos pedir para o Banrisul, mas que não temos que pagar juros. A gente está tentando discutir isso também agora na greve também. Depois quando entra lá o dinheiro... Exato, vai sugar. Então, eu fiquei 4 horas... Gente, foi um dia que eu saí de lá, pessoal. Olha, eu não sou um cara depressivo, mas eu estou começando a me deprimir, pessoal. Tá? Eu saí do estacionamento, eu saí do Banrisul após 4 horas de espera lá na fila, para pedir meu salário. Isso já é humilhante, certo? E ainda quando eu saio no estacionamento lá, para pegar meu carro, o estacionamento deu R$12. E aí, sabe o que o rapaz do estacionamento disse? Ô professor, eu vou cobrar só 10. Porque eu sei que a situação de vocês está feia. Então, se percebe também que a população está também atenta a nossa reivindicação. Inclusive lá no bairro Pratini, né, não sei se tu viu lá, Yuri, né, eu coloquei essa semana ali, os comerciantes do bairro Pratini estão com placas lá apoiando os professores. Então a comunidade está solidária com nós.
A gente percebe que há sim um apoio de, não vou dizer integral, mas de grande parte da população, da comunidade escolar. Lá em Alvorada, pelo menos eu percebo isso, né, na passeata que eu fiz essa semana, né, e que temos sim apoio, né, e da população. Então essa questão, a pergunta inicial que tu fez aqui, o Fábio, é de que, de fato, isso acontece sempre. Né, de tentar jogar a comunidade contra os professores, porque eles estão prejudicando. Espera, mas o professor não está sendo prejudicado, também esmagado, humilhado? Ele não se percebe isso? Nós não estamos também sendo expoliados, né, tirados o direito mínimo de um trabalhador, que é o seu salário. Ele não recebe isso. Imagina, ele não recebeu o salário. Pessoal, eu imagino aqui, pessoal, eu passei por vários, eu passei pelo de tentar jogar, né, onde ele sacou o dinheiro ali, tirou o dinheiro de todo mundo, e eu trabalhava na metalúrgica, e o meu patrão conseguiu o salário para me pagar, mesmo ele tendo confiscado a poupança dos empresários, e todo mundo, o meu patrão naquela época, iniciativa privada, hein, ele arrumou dinheiro para me pagar. Né? Então, quer dizer, a gente vai trabalhar, como é que vai ser de casa? Tu vai botar gasolina no carro, vai pagar passagem de um município para o outro, de Gravataí para Viamão, de Viamão para Alvorada, de Alvorada para Cachoeirinha, para lá e para cá, pagando ônibus ou de carro, que seja. Como é que tu vai pagar? Como é que tu vai abastecer o teu carro? Com o quê? Com amor? Fica para reflexão aí dos nossos ouvintes. Mas falando agora, pegando um link aí com a tua fala, professor Paulo, sobre a solidariedade aí na comunidade da Alvorada aos grevistas. Gostaria de saber qual a opinião aí do nosso estudante que é solidário aos grevistas, Yuri. Qual a tua opinião sobre a greve, Yuri? A greve sim é importante, porque os professores eles precisam do nosso apoio para que a greve seja mais densa e mais aberta, porque a primeira assembleia que teve em agosto, tínhamos em torno de 1.700 professores, e aí eles vetaram a greve. Porém, nessa segunda assembleia, a greve prevaleceu porque tinha força da comunidade e dos alunos. Então, nós, como alunos, ainda vamos apoiar os nossos professores. Sabemos que a gente pode ficar prejudicado, por um lado, sim, porque nós vamos ter que ir estudar janeiro. Por mim, eu não tenho problema com isso. Por quê? Quem é que vai trabalhar por 350? E ainda receber parcelado o 13º do ano passado. Então nós, alunos, sim, estamos apoiando a greve dos nossos professores. Então eu queria que vocês trouxessem para nós aqui alguns dados sobre a greve em Alvorada, né? Lá vocês estão participando ativamente do comando de greve. Queria que vocês trouxessem esses dados aqui para nós, para os nossos ouvintes também ficarem cientes, né? Porque além de Alvorada, os professores aqui que dão aula também aqui em Porto Alegre, os professores de Passo Fundo, aí eu já aproveito para deixar um grande beijo para a Stephanie lá de Passo Fundo, que é professora também que está de greve, né? Então eu queria que vocês trouxessem esses dados aí para nós, para ilustrar um pouco esse nosso debate. Dados sobre os professores que paralisaram e também os grêmios de Alvorada lá, que estão atuando. Aqui falando sobre o apoio dos alunos, pessoal, foi bem bacana essa semana, né? Eu estou lutando sozinho, praticamente sozinho na minha escola, né? Aliás, eu trabalho na escola Maurício Cirotti Sobrinho, manhã e tarde, e noite, aliás, manhã e noite, certo? E à tarde eu trabalho no Castro Alves. Para ter ideia de adesão dos professores, né? Nós temos 17 escolas estaduais no município de Alvorada, né? A grande maioria está com de 50% ou mais de professores com adesão à greve. Tá? Uma das únicas que teve um menor índice de adesão foi no Maurício Cirotti, justamente onde eu trabalho, com 3 professores só. Isso me deixou bastante inconformado essa semana, né? Me fez eu tomar uma atitude de tentar mobilizar os colegas, não consegui, aí eu mobilizar os alunos também, né? Só ver que a coisa como se não estivesse acontecendo nada, como se fosse a greve fosse uma ficção, que fosse em outro planeta, né? Ou seja, nada está acontecendo. Então eu fiquei bastante inconformado na segunda-feira.
fiz os cartazes que eu trouxe agora aí, mobilizei os alunos. Na terça-feira a gente fez uma passeata pelos bairros da cidade ali, Maria Regina, o 11 de abril e o bairro Umbu, né? Os alunos, então, começamos com um grupo na segunda-feira que eram de 5 alunos, e na terça-feira já éramos mais de 100. Né? Aí foi quando eu fiz a passeata. Sobre a adesão dessas 17 escolas, né, se percebe, então, não tem exatamente os dados, né, porque eles estão alterando muito aqui na minha lista, mas nós temos no Castro Alves, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos no grupo de 90, nós temos 27 professores que fizeram adesão à greve. Tá? No Maurício, só 3. No Campus Verde também parece que a adesão é pequena também, no campus, né, em Alvorada. No Vale Verde está maior, inclusive tem uma passeata luminosa essa semana lá, a pessoa está se movimentando bem no Vale Verde. Outra escola que está se mobilizando, que é 100% de adesão, que é o Brigadeiro Sampaio. Né? 100% de professores que fizeram greve ali, que estão paralisados. O Castro, já falei, o Érico Veríssimo também fechou a escola faz 2 semanas. O Salgado Filho também está fechado a escola, né, 2 semanas. O Osório, tá? A Aparecida também parou bastante, um número grande de professores. Estela Mares, enfim, o Júlio César também tem um grupo bom aí de professores, também o Júlio César na entrada da cidade. Enfim, se percebe que há um movimento bem grande de professores de comunidade escolar em apoio à greve, né? Então tem uma adesão boa na cidade, digamos assim, visto as outras vezes com as outras greves. Estamos comparando com os outros momentos, né? E eu penso que está forte o movimento, né? Está forte porque a gente não quer voltar, a gente não quer fazer uma greve, como o pessoal diz aí, efeito sanfona. Vai, ele paga, entra em greve, ele paga, a gente volta a dar aula. Não, a ideia é continuar até ele não parcelar mais. Tá? Porque vimos que o efeito sanfona ele não tem o resultado mais prático. Tá? Ir e voltar, ir e voltar. Então a gente vai tocar aí até ele ter alguma resposta para nós. Né? Essa semana tivemos na quinta-feira uma reunião com o secretário lá na SEDUC, com o governo, e o secretário da administração não apareceu, que é o Feltz, né? Ele não apareceu e não deu resposta para nós se vai ter, o seu parcelamento vai continuar ou não. Né? Pelo contrário, só se acenou para, além de ter o parcelamento com as parcelas menores ainda do que os 350 que nos pagaram lá no início desse mês. Tá? Então penso, Rafael e Fábio, que a adesão está boa na cidade de Alvorada. Tá? Nos outros municípios também eu percebi isso, Gravataí, Cachoeirinha, tá? Viamão, há uma boa mobilização de professores, alunos também. Tá? Aqui é importante a participação do aluno, né, no processo e da formação de grêmios estudantis, né, como aqui o Yuri nos falou, né, tá organizando o grêmio ali no Carmo, ele que já foi do Grêmio do Salgado. Eu também já fiz parte de um grêmio estudantil, eu sei o que é um grêmio estudantil e a importância de um grêmio estudantil para a organização da escola, né, pessoal, tá? E a participação do aluno, né, porque o aluno ele também faz parte da educação. A educação não é só professor, a educação é aluno, professor, comunidade, enfim, um grupo grande de pessoas que visam levar o melhor para a nossa sociedade, que é uma educação de qualidade. Yuri, sobre os grêmios estudantis aí, tu tem um conhecimento, alguns dados aí sobre o apoio de outros estudantes aí em Alvorada? Então, grêmios estudantil em Alvorada nós temos apenas 3, que é o do Júlio César, Escola Júlio César que tem, Gentil Viegas, no Algarve, e o que está sendo montado na Escola Carmo. O único grêmio assim, que eu vi que está se mobilizando para ajudar os professores, sim, é o do Carmo. Os outros 2 é só grêmios de fachada. Tive fontes confiáveis de professores e a equipe diretiva que me deu essas informações. Como já foi falado, o Grêmio é fundamental para ajudar nessas greves. E nós tivemos as ocupações. Quem organizou ela foi os Grêmios. E então, nós como Grêmio estudantil
Nós estamos fazendo o possível para ajudar os nossos professores, porque uma das partes fundamentais dessas greves, sim, é os alunos e a comunidade. Porque só os professores, a greve não vai muito longe, que nem foi a outra. Mas dessa vez, sim, a comunidade abraçou a greve junto com os seus professores. Importante também não fazer aquele jogo governista, né? De jogar a comunidade contra os professores, como se os professores fossem os culpados pelo parcelamento do salário, né? Sendo que a gente tem um governo incompetente, que não está nem aí, não está nem um pouco preocupado em resolver a crise do Estado. Se tivesse, iria enquadrar lá os caras que ele deu isenção, né? Isenção fiscal de milhões aí, não negocia a dívida do Estado para pelo menos ter dinheiro em caixa. Então a gente vê que o Sartori não está nem um pouco preocupado com a situação dos professores, né? Muito menos dos demais servidores do Estado. Sobre essa questão do que o governo não tem dinheiro, né, pessoal, não esqueçam que já por 2 vezes ele já fez 2 movimentos, né, o governo Sartori. Primeiro que ele dizia que não tinha, aí ele fez a questão do ICMS, né, negociou a alíquota do ICMS e também até 2018. Exatamente. Então, aí tá, isso seria para reverter para pagar os... Não aconteceu. Tá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a dívida com o governo federal, né, que foi negociada, que nós temos 43 bilhões a ser cobrado do governo federal. Tá, então, dinheiro, pessoal, é só uma questão de criatividade. Tá, é só uma questão de cobrar, né, cobrar e buscar esse dinheiro que está por aí. Tá. Um deles é a dívida... o que o governo federal está devendo para o Estado, 43 bilhões. Tem a Lei Candir, enfim, uma série de outras coisas que o governo não se esforça para colocar na pauta e muito menos para cobrar do governo federal, né? E isso também é um dado histórico, porque, por exemplo, o Sartori, que é do mesmo partido do Temer, não está nem um pouco preocupado em negociar a dívida do Estado. Seria uma facilidade, né? Eles são do mesmo partido, são do mesmo grupo ali. Não sei se são da mesma quadrilha também, né? O Tarso também não teve essa preocupação quando foi do governo da Dilma, né? Que também deixou acumular e agora estourando cada vez mais. Mas, voltando aqui ao nosso roteiro, tá? Eu queria saber tanto do Yuri quanto do professor Paulo, né? Dados sobre conquistas através das greves dos educadores na história. Né? Eu quero saber o que ao longo da história teve aí de conquista através desses movimentos de greve, tanto na história de Alvorada quanto no Rio Grande do Sul. Muito bem, o Fábio, aliás, a greve, pessoal, sempre lembrando, pessoal, a greve é uma coisa legal, tá? Vamos aqui, pessoal, está na Constituição, está garantido, é um instrumento de luta, tá? Que está garantido na Constituição. Então nós estamos na lei. Eu, professor Paulo, da escola Maurício, da escola Castro Alves, eu estou na lei. Ao fazer greve, eu não estou fora da lei. Quem está fora da lei é quem não paga o salário dos seus funcionários. Esses estão fora da lei. Quem já passou... E outra, pessoal, a gente já fez denúncia já, BO na Polícia Federal, quanto ao Sartori. Vários professores fizeram isso. BO. Boletim de ocorrência por não receber o salário. E outra, pessoal, aqui, ó, a questão de... sempre tem... ele vai cortar o ponto. Espera um pouquinho, mas como é que ele vai cortar o ponto de quê? Vai cortar um ponto do cara que não trabalhou porque ele não recebeu o salário? Então o grevista, ele não vai cortar o ponto. Até teve a FACEG já ganhou na justiça o direito de não cortar o ponto dos funcionários. Então, gente, começando a greve sim, ela é legal, prevista na Constituição Federal. Isso está na lei. Não esqueçamos isso. Tá? Claro que não é o único instrumento de luta. É um dos instrumentos. Tá? Então, a greve, ela como instrumento de luta, ela já acontece há muito tempo no Estado. Né? Vou fazer aqui um breve histórico, lá desde 1979, o governo Simon, né? O que se conquistou naqueles anos, né, pessoal? Tá? 79, certo? Nomeação de 70 mil concursados, tá? E 70% de aumento, imagina? 70% de aumento lá em 1979, né? Então valeu aquela greve lá, que foi uma greve de 13 dias, lá em 79. Certo? Em 1980, a gente tivemos uma greve de 21 dias, certo? Onde 25% do orçamento do Estado para a educação, foi negociado isso, se ganhou, certo? Em 1985, uma greve de 60 dias, tá?
2,5 salários mínimos, tá? Escalonado, 13º, então ganhamos 35% da receita para a educação. Enfim, uma série de conquistas também se conseguiu naquela greve de 85. Em 1987, teve uma greve de 96 dias, né? Pelo menos o que se conquistou nessa longa greve de 96 dias? A garantia do plano de carreira dos professores. Então já se valeu a pena, né, pessoal? Foram greves que valeram a pena, greves históricas. 1988, uma greve de 9 dias. Tá? A regularização do difícil acesso que nós temos hoje. Tá? Então hoje nós temos de difícil acesso para quem mora, quem trabalha em escola longe, né, da sede. Então é nessa greve de 1988 que já se vai 30 anos, né? Então se teve, graças a 9 dias de greve. Então a importância de uma greve para a conquista da classe trabalhadora, da classe dos professores. 1989, 42 dias de greve também. Ou seja, e o resultado disso? 54% de reajuste. Tá? 1991, 74 dias de greve. Tá? O que nós tivemos? Aumento salarial, tá? E a intensificação da mobilização da comunidade em defesa do ensino. Chegamos então aos anos 2000, certo, Fábio? 32 dias de greve, certo? 14,9% de aumento de reajuste naquele ano de 2000. Já valeu então aquela greve lá. No ano de 2004 também 29 dias de greve, né, pessoal? E o que nós ganhamos? Garantia do IP público, certo? É a condição de dependência para os cônjuges e companheiros. Também foi uma conquista nossa lá naquele ano de 2004, nos 29 dias de greve. No ano de 2006, pessoal, 37 dias de greve. Um reajuste de 8,57% parcelado em 5 vezes. O ano de 2008, 15 dias de greve, né? E a retirada do projeto que rebaixava o piso salarial. Então isso em 2008, já chegando aqui perto. 2009, pessoal, 6 dias, né, de greve e nós garantimos pelo menos o nosso plano de carreira, tá, que queríamos tirar. No ano de 2011, também 15 dias de greve, a cobrança com relação ao pagamento do piso salarial também, que se estendia para funcionários de escola, que vai se estender para o funcionário de escola também. E no ano de 2015, 3 dias, uma greve histórica, unificada, né, servidores públicos estaduais. Foi uma greve bacana ali, sem muitas conquistas. Aí já temos um governo Sartori. Então vejo bem a diferença. Até 2011, quantas conquistas a gente teve? E aí chegamos em 2015, que já é o governo Sartori. Então tivemos lá uma greve por 3 dias e nada. O ano passado, uma greve de 54 dias, né, e a manutenção do difícil acesso, retirada do piso da PL, né, 44, repasse de verbas para a manutenção da merenda das escolas. Então, gente, a greve, ela só se conseguiu alguma coisa de direitos na educação, né, muitos dos direitos que a gente tem hoje, foi graças à greve, graças a essas greves que acontecem desde 1979. Então, ela é um instrumento de legal, tá? E quando eu falo legal, eu falo da lei, né? Nós estamos na lei e nós ganhamos isso, pessoal, ganhamos reajuste e vejam bem, com todos esses avanços que tivemos ao longo dessas décadas, ainda estamos defasados com relação a outros estados da nação, certo? Da federação, certo? Ainda com todas essas lutas, com todo esse histórico de lutas e de greves, ainda assim ainda continuamos com salários defasados. Imagina, pessoal, imagina ouvintes da rádio, a voz do morro aqui, se nós não tivéssemos lutado. O que seria de nós, pessoal? O que seria da classe trabalhadora, dos professores, né, dos funcionários de escola, se nós não tivéssemos feito esses movimentos, essas greves, ao longo dessas quase 4 décadas de luta? Então, pessoal, lutar é importante. Buscar seus direitos, reivindicar, é um direito do cidadão. Aliás, isso se chama para o Betinho, né, o Herbert de Souza, sociólogo, isso se chama cidadania ativa. Ou seja, o que é cidadania ativa? Quem é o cidadão, pessoal? O que é ser cidadão?
Cidadão é aquele que cobra, reivindica, busca seus direitos. É aquele que não fica sentado, né, pessoal, e em casa esperando que os governos façam. Porque historicamente nós que somos da história, aqui o Fábio e o Rafael, sabemos que as mudanças ocorrem de baixo para cima e não de cima para baixo. Então é dever, pessoal, não só direito nosso, não só direito, mas dever do cidadão cobrar dos seus governantes para que ocorram mudanças. E a mudança tem que vir com a organização. E uma das formas de se organizar é a greve. Certo? Bom, vamos fazer uma pergunta aí para o nosso estudante e professor também, Yuri. Gostaria que tu comentasse para nós, para nossos ouvintes, tua experiência aí em grêmios estudantis. E mais que isso, que tu contasse para nós sobre a exoneração, né, a demissão que tu teve devido a esse movimento estudantil, né, que faz muito pouco tempo que aconteceu. Explique aí para nossos ouvintes. A assembleia que teve em agosto, eu fui representando os estudantes do município de Alvorada. E fiz a manifestação e tudo mais. Voltando, numa segunda-feira, eu fiz a mobilização na minha escola, com a gurizada, com os alunos de cada turno. A ideia foi, os últimos 2 períodos, os alunos pegavam os cartazes para botar frases de apoio aos professores. Até aí tudo tranquilo. Na terça-feira, eu indo para o meu estágio na prefeitura de Alvorada, a minha chefe me chama na minha sala, revoltada da vida, e disse assim: olha, tu desce lá e fala com o RH. Eu, como assim? Desce lá e fala com ele. Tu desce lá agora e fala. Tá, eu desci. E aí ele disse assim: não, a gente vai ter que te tirar do teu estágio, porque tu foi contra o partido, que sabe, toda aquela história partidária por trás. E eu disse bem claro assim, ó: eu nunca tive partido e nem vou ter partido. O único partido que eu luto é o partido da educação. Porque se você tá aí hoje, é porque algum professor te deu aula. Porque algum professor encheu a tua paciência para te estudar, para te gabaritar alguma prova, para te lutar pelos teus direitos. Foi ele que te deu esse incentivo todo. E dali eu saí triste, porque, né, eu fiz algo que eu sei que era o certo. Mas nem por isso eu fiquei abalado, nem por isso eu parei com as lutas. Daí em diante que eu comecei sim a lutar cada vez mais pela causa dos nossos professores. Bacana que isso serviu de estímulo, né? Para seguir cada vez mais estudando e participando aí da luta dos professores. Vamos escutar umas 2 músicas agora, colega Fábio, colega Paulo e colega também, professor e estudante, Yuri. A primeira música é pedido do nosso convidado, Paulo, né? Que música tu escolheu e por quê aí? Aí depois o Fábio diz as outras músicas aí. Na verdade, o professor Paulo escolheu 2, né? Plebe Rude, Até Quando Esperar, e a clássica Comida dos Titãs. Fala aí por que tu escolheu, professor. Bom, pessoal, a Plebe Rude, não só porque ela está na série da Globo, né, pessoal, mas é uma música que marcou muito a nossa geração dos anos 80, certo? É uma música que fala muito de um contexto social, né, das dificuldades de se viver na sociedade, o quanto nós somos espoliados, né, pelos governantes, tá? E a música Comida dos Titãs é que a gente não quer só comida, a gente quer salário, a gente quer a dignidade, a gente quer o não parcelamento do nosso salário, certo? Então essas 2 músicas, elas são bastante oportunas, que remetem aos dias de hoje, né? O momento que a gente vive, né, de opressão, né, desses governos. Aliás, uma frase que eu sempre digo, né, quem tem medo de fazer greve, pessoal, tá? Não esqueçam que o medo é a arma do opressor. O medo é a arma do opressor. Tá bom, gente? Lutem! E vamos finalizar aí com o projeto Rua aí, música Poetas da Babilônia aí. Um rap com uma letra muito interessante pra gente refletir. De volta então, o segundo bloco do programa História em Pauta, dia 17 de setembro, né? Chegando aí a esse esse feriado histórico que é 20 de setembro, né? Fica aí nossa crítica e nossa
menção também ao companheiro lá, o Rafael Rafuage, que participou conosco aqui do programa, né, falando sobre o outro lado da guerra civil dos farrapos, que eu me recuso a chamar de revolução, chamo de guerra civil, né. Então agora vamos fazer aqui alguns avisos, né. O pessoal tem aqui os avisos para fazer sobre a semana de mobilização lá em Alvorada, das escolas. Em apoio a um professor que foi agredido numa das nossas manifestações. Então, os alunos que quiserem comparecer, nós estamos convidando a todos no dia 18 do 10, às 2 horas, em frente ao fórum. Pode dar uma repetida, que estava desligado o microfone. Nossa. Faz parte. A nossa agenda de mobilização começa na segunda-feira, dia 18. Às 8 horas, em Viamão, visita às escolas estaduais do município. Às 2h30, em Gravataí, um ato chamado pelos alunos da Parada 72. Estão todos convidados. Às 18 horas, em Alvorada, nós temos uma reunião no CIMA com os professores, funcionários e alunos. Dia 19, um ato estadual às 10 horas da manhã em Porto Alegre. Terça-feira, às 3 da tarde, em Alvorada, nós temos uma caminhada com a Escola Aparecida. Dia 21, manhã e tarde, Viamão plenária com jurídico. E dia 22, em São Leopoldo, a plenária de macro-região, caravana estadual. Essas são as nossas mobilizações no nosso município. Lembrando do dia 18 de 10. Pois é, no dia 18 do 10, às 2 horas, nós temos uma manifestação em frente ao Fórum Municipal de Alvorada, em apoio ao nosso professor que foi agredido na nossa manifestação do dia 7 de setembro. Houve agressão porque a oposição de Alvorada é do mesmo partido do autoritário e tirano governador do estado do Rio Grande do Sul. O colega Paulo mencionou aqui muito bem que desde que quando teve o Sartori no poder, as greves não tiveram nenhuma conquista. Porque é a marca do PMDB, o autoritarismo. E exemplo disso aconteceu em Alvorada, quando a prefeitura é tomada pela quadrilha do PMDB. Então, diante da oposição aguerrida, em frente ali ao palanque, no desfile do 7 de setembro, em vez de discutir conosco ali as ideias discordantes, foram para a porrada pelas costas, com soco na cabeça e pontapés, sendo que a própria brigada militar esteve ao lado de quem estava agindo na legalidade. O amigo Paulo tem um comentário a fazer, que sabe, repete o que tu falou antes do Yuri dar esse calendário de lutas em Alvorada. Ah, sim, pessoal. Nós somos que eu e o Yuri somos de Alvorada, o Rafael também, né? Eu sou aqui de Porto Alegre, mas eu participei bastante lá da luta coletiva de Alvorada. Exato. A gente está aqui em Porto Alegre, mas falar de hoje, do aniversário de emancipação da cidade de Alvorada. Hoje, 52 anos, né? 1965, em plena ditadura militar, Alvorada foi emancipada do município vizinho Viamão, certo? São 52 anos, certo, de emancipação, de aniversário. Não temos muito a comemorar, viu, Rafael? Eu penso que o município é um dos mais pobres do Brasil, certo? É jovem, mas também um dos mais pobres, com altos índices de pobreza. Nós somos uma cidade de dormitório, toda pessoa tem que atravessar a ponte para poder trabalhar, né? Então, Alvorada é uma cidade bastante carente em recursos, não só econômicos, mas também com recursos, digamos assim, de ordem cultural também, penso, né? E, enfim, Alvorada passa por sérios problemas, né? E muito se deve à incompetência de seus governantes, certo, gente? Muito porque falta dinheiro, pessoal, todo mundo, né, todo mundo atravessa por esse problema. O que falta é competência administrativa desses governos que surrupiam o dinheiro público e usam mal o dinheiro arrecada muito pouco, e o que se arrecada não se investe devidamente.
Tá? Então, fazer esse parênteses aqui do aniversário da nossa cidade e reforçando aqui a caminhada do 22º núcleo lá de Alvorada, né, pessoal, certo? Uma atividade que, sempre lembrando, né, que a educação pública, ela está pedindo socorro, pessoal. Socorro, certo? Então, os funcionários e professores da escola Aparecida convidam toda a comunidade, então toda a comunidade, não é só professores, certo, gente? É alunos, é pais, certo? Para a caminhada, uma grande caminhada que vai ocorrer aí pela educação, nesta terça-feira, dia 19, certo, de 9, com a concentração às 15 horas em frente à escola Aparecida. Então a gente convida vocês, venham com seus vizinhos, sua família, para participar da aula pública de cidadania, certo? Agora a aula vai ser na rua, ou seja, ultimamente a aula tem sido muito na rua, né, Rafael? Certo? Eu conversava na segunda-feira e na terça na escola Maurício Sirotsky, né? Quem quer assistir a aula, vem assistir aqui na rua, porque lá dentro não vai ter. E de fato não teve aula na escola segunda e terça, tá, gente? Teve só o CAT, os pequeninhos, mas o ensino médio e parte do ensino fundamental não teve. A única aula que eles tiveram foi comigo ali na frente da escola. Foi aula. E qual o conteúdo, professor? Aula de Direitos Civis e Cidadania. 2 conteúdos que vão aprender hoje, tá bom, gente? Direitos Civis e Cidadania na prática, não só no quadro e no giz, não só na teoria, mas sim na prática. E foi o que ocorreu lá naqueles 2 dias, segunda e terça, na passeata que eles fizeram, né, pelas ruas dos bairros da cidade ali. Foi uma aula de fato prática. O que é exercer o direito do cidadão, né? Os direitos então de poder reivindicar, certo? E sempre lembrando, pessoal, nós não estamos fora da lei, tá? Nós, professores, funcionários públicos estaduais, nós estamos na lei. Quem não está na lei é quem não paga o salário dos seus funcionários, que no caso aqui é o nosso governador Sartori, que agora está licenciado e está com hipertensão, né? E imagina, está estressado, coitado. Imagina ganhando 24 mil reais estressado. Será que o salário dele é parcelado também? O salário do Sartori está parcelado? Não, não está parcelado, não, pessoal. Se parcelar não faz diferença. Certo? Até porque a esposa dele também ganha quase o mesmo dele. Nesse parcial dele tem da esposa. Certo, gente? Ainda nas agendas, a professora Luciana mandou aqui um calendário de amanhã, que eu gostaria que o Rodrigo falasse aqui para nós. Bom, boa tarde, pessoal, comunidade aqui do Morro Santana, internautas aí de todo o Brasil, América Latina e por que não o mundo. Para essa segunda-feira, então, né, agora dia 18, amanhã, aqui nos arredores do Morro Santana, nós vamos ter a comunidade escolar fazendo um ato no início da manhã, às 9, com a concentração ali em frente à escola Alcides Cunha, que é uma das escolas aqui da região que aderiu à paralisação, juntamente também com a escola Porto Alegre e a escola Marieta da Cunha. Essas escolas vão estar então se concentrando ali em frente ao Alcides, junto com a comunidade, vão estar fazendo uma caminhada aqui pela região, panfleteando e também fazendo um diálogo, né? Já teve alguns, sexta-feira passada, agora, essa semana, tivemos assembleia na escola Marieta, onde eles explicaram para a comunidade os porquês da greve, uma assembleia muito, muito participativa, a comunidade incentivando os professores, sim, a parar, porque entendem que não é só uma greve por salário, é por dignidade, sabe? É uma greve contra o sucateamento da escola pública. Então vai ser isso, na parte da manhã vai ter essa caminhada, escola, comunidade, e na parte da tarde, a partir das 18 horas, também ali no Alcides Cunha, o Alcides Cunha vai estar fazendo a sua própria assembleia, a exemplo da que aconteceu ali no Marieta, a exemplo do que vem se dando ali no Porto Alegre, e toda a comunidade aqui do Morro Santana está convidada a participar, a ir lá ouvir, escutar, dar uma ideia também, levar o seu apoio para os professores, né? Lembrando que quando a gente faz uma luta pela educação, pela escola pública, não é só pelos professores, não é só pelos alunos, é pelo patrimônio da comunidade. Os alunos vão passar, os professores vêm e vão. A escola vai ser sempre da comunidade, a gente precisa lutar para que ela se mantenha exatamente assim, aberta para a comunidade. Eu queria então fazer aqui minha última pergunta, né?
e queria saber a opinião dos dois, do professor Paulo e do Yuri. Se existe aula durante a greve. Pessoal, essa é uma discussão boa, que vai mexer com muita gente na escola, né, pessoal? Porque a aula tem, pessoal, eu acabei de falar, eu estou dando a minha aula. Mesmo estando dentro da sala de aula, tá, a minha aula, eu tenho dado a aula na prática, explicando para os alunos o que é uma greve, para que serve uma greve, né, que é um direito do trabalhador, é um direito de todos os trabalhadores, um dia eles também vão ser trabalhadores, certo? A minha aula é no sentido de mostrar o que é cidadania, né, pessoal? Cidadania está prevista na aula de sociologia, na aula de história e na aula de filosofia. Tá? É um conceito que se trabalha, certo? Eu acabei de citar aqui o Herbert de Souza, que foi um sociólogo. Tem uma transversal até, né? Certo? É uma aula que ela se dá na prática. O Herbert de Souza pega o conteúdo ali, o livro Sociologia, pessoal, o Herbert de Souza fala o que é cidadania ativa. É aquela cidadania que o cidadão cobra dos seus governantes, vai atrás, reivindica, faz greve, se mobiliza, certo? Isso é ser cidadão. Fora isso, pessoal, eu não sou cidadão. Aliás, eu não sou nem povo. Porque a gente está vivendo um processo muito inverso hoje, pessoal. Tá aqui. Nem povo nós somos, porque o povo é aquele que luta, é o povo que vai atrás dos seus direitos. Nós somos, na verdade, plateia. Nós estamos assistindo, sentados, parados, com a cabeça dentro do buraco, feito um avestruz, como se nada estivesse acontecendo, como se isso fosse uma ficção lá de um filme de Hollywood. Pessoal, tá? Então as coisas estão acontecendo, os movimentos estão acontecendo e a gente está, o povo está assistindo de forma acomodada, a população assistindo de forma acomodada. Então, não é povo, é plateia. Então, o cidadão, pessoal, o que é aquele que cobra, aquele que se manifesta, que vai atrás, que só assim as coisas se modificam, só assim as coisas acontecem. Então, isso eu considero aula. Muitos colegas, eu vou aqui falar, que estão em sala de aula, estão com 1 ou 2 alunos ali e não estão dando aula, né, pessoal? Tá? E outra, nem sei se essas aulas vão ser válidas. Tem uma outra questão aqui também se discute se vai ter validade essas aulas com 1 ou 2 alunos em sala de aula. Outra questão se discute muito, tá, gente? Tá? Então eu dei a minha aula, pessoal. Eu fiz a passeata, foi a aula, né? Explicar o que é um conceito de cidadania, o que são direitos civis, isso é a aula. E a aula da área das humanas, na qual eu sou vinculado. Eu sou professor de história, eu sou professor de sociologia, eu sou professor de filosofia, certo? A aula na prática. E transversal, como tu disseste, né? Aí, ó, as três disciplinas se comunicando, que é o que se pede lá nos livros teóricos lá da nossa escola. É uma aula transversal. A aula transversal é essa, em que tu vai dialogar, as disciplinas se dialogam entre elas. E foi o que aconteceu na segunda, na terça-feira, e o que a gente está fazendo aqui hoje também. Hoje isso aqui é uma aula. Tu participar, tu discutir, tu conhecer a lei, o conhecimento dos teus direitos, né? O que é lei, o que não é lei, o que está dentro da lei, o que está fora da lei. Conhecer isso aí, pessoal, isso é aula. Fora isso, pessoal, o que tu faz dentro da sala de aula? Em plena greve do Magistério Público Estadual, em plena greve, tu nem ao menos comenta com o teu aluno o que está acontecendo aí fora. Tá? Aí isso, pessoal, é mentir para os alunos. Me desculpe os colegas de profissão, tá? Isso é mentir para os alunos, tá? Não falar, ou omitir, vamos dizer assim, o que é pior ainda. Tu não falar, tu sendo omisso com o que está acontecendo contigo, enfim, professor e tudo mais. Antes do Yuri falar, eu queria ler aqui um comentário que o historiador Rafael Freitas pediu para mim ler o comentário do historiador Rafael Freitas aqui no Facebook, que ele parabeniza o professor Paulo e diz que tu, Paulo, está se tornando Luiz Carlos Prestes da educação alvoradense, com sua marcha invicta pelas escolas de nossas periferias. Parabéns. Estou acompanhando as postagens cheio de orgulho. Diz aí o historiador Rafael Freitas no comentário dele. Tá com a palavra, Yuri. Temos aula sim, como já foi falado, a aula é na rua agora. A ideia dos alunos é, querem ter aula, entra para a sala de aula, cruza os braços e vão ficar ali dentro sem fazer nada. Porque alguns dos colegas professores estão achando que em janeiro eles vão tirar as férias deles. Mas não vai ser isso.
Porque os alunos têm o direito de recuperar as aulas que não foram dadas. E aí? E é meio pensar pequeno também, né? Do professor que só está preocupado com as férias, com registrar esse dia letivo para depois não descontar no final do ano, né? É meio pensar pequeno isso também. E além de pensar pequeno, é um pensar ingênuo, porque com salário parcelado, 10º parcelado, como é que eles vão viajar para as férias? Aí entra a questão, né, de pensar na categoria, pensar na luta social e pensar como lumpenproletariado. Sendo que janeiro, talvez nem salário tenha. Então é uma... parcelado, né? Tem. Então muitos não entram em greve por isso. Por pensar, pô, eu vou perder as minhas férias. Mas ele tá pensando pequeno, porque ele vai trabalhar nas férias dele. Porque se a gente ficar 30 dias sem aula, ele vai ter que recuperar os 30 dias em janeiro. Porque nós, como aluno, temos o direito de ter essas aulas que nós perdemos. Só fazendo umas reflexões aí sobre uma citação do Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Ele faz umas perguntas aqui que a gente pode pensar sobre as aulas de educação popular durante as greves em Alvorada. Ele diz o seguinte: em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que estudo? Contra quem estudo? A gente pode melhorar essa frase para adequar a greve. Em favor de quem leciono? Em favor de quem? Contra que eu dou aula? Contra quem dou aula? Não é interessante pensar sobre isso? Mas sobre outras reflexões, os nossos cartazes aqui, eu queria fazer uma menção. Diz o seguinte: para quem não sabe, a gente colou os cartazes dos professores e estudantes para melhorar a estética do nosso estúdio aqui da Rádio Comunitária Val do Morro. E os cartazes dizem o seguinte: uma andorinha não faz verão, lute pela educação, juntos somos mais fortes. Opa, comenta aí para nós, professor. O caso do colega Rafael aqui é da escola, dos meus alunos lá da escola Maurício Cirós Sobrinho de Alvorada, tá bom, gente? Isso eles confeccionaram esse cartaz na terça-feira, né, pessoal? Tá, então é uma, se eu não me engano, a turma 201, 202 lá, parabéns pelo cartaz. E a outra frase diz o seguinte: a aula hoje é na rua, mas não por opção, sim por compaixão. Esse é outro cartaz também, viu, Rafael, lá da escola, dos alunos da escola Maurício Cirós Sobrinho. Aliás, um abraço a todos, a comunidade aí da escola Maria Regina, ali, da comunidade Maria Regina, e o apoio dos nossos alunos lá, que estão bastante motivados para apoiar os professores. Outro cartaz diz o seguinte: meu professor não vale só 350 pila. Certo. Outro cartaz aqui do pessoal do noturno da escola Maurício Cirós Sobrinho, né? Outro cartaz bastante oportuno aqui. E tem um cartaz aqui com uma alta produção, tem até uma haste. 350 humilhação, cadê o meu salário? Esse eu acabei fazendo lá de forma de material reciclado em casa no domingo à noite, pensando na minha estratégia de luta, né? Aí eu confeccionei, eu tinha um papel sobrando em casa e tinta guache, tá bom, gente? Aliás, vou começar agora a dar aula de artes ali na frente da escola, como é que se faz cartaz. E o outro cartaz aqui para lá do especial. É luto pela educação, amamos nossos professores, luto por eles, os professores são nossos batalhadores, nossos professores merecem receber os seus salários, eles lutam pela nossa educação. Yuri tem mais propriedade para explicar o contexto desse cartaz. Esse cartaz foi feito pelos alunos do 8º ano da tarde. Eles pensaram bem e refletiram no apoio que eles poderiam dar aos nossos professores. E no cartaz ele já diz tudo, né? Que nós estamos lutando pela educação e pelos nossos professores também. E muito poético, né? E metafórico, porque luto pela educação pode ter dois sentidos. E o professor Paulo pode explicar muito bem. Bom, a frase, viu, todo mundo ouvindo aí, pessoal? Né? Bem oportuno, hashtag aqui, luto pela educação. Esse luto ele tem um sentido dúbio, penso eu, né, Rafael? De luto, de lutar, da luta, né, do verbo lutar, certo? E ao mesmo tempo que tem na letra T tem uma cruz, né? O luto pela não observância dos governos com relação à educação de qualidade. Ela está de luto porque ela está sendo maltratada, ela está sendo judiada, ela está sendo destruída, ela está sendo morta, né? Nesse sentido do luto. Estamos de luto porque, de preto, né, pessoal? Estou de preto porque a educação está sendo maltratada no estado do Rio Grande do Sul. Então, dois sentidos, bem oportuna a frase, viu, do pessoal da 82 ali da escola Nossa Senhora do Carmo, é isto?
E nós temos aqui uma frase que é muito simbólica aqui. Diz o seguinte: o governador do estado zomba da nossa cara. Que é um panfleto aqui do CEPERS. E eu concordo plenamente. Não é, CEPERS? Explica então o que é esse panfleto. Isso aqui é um material, tá, que o professor Fernando Reck lá pediu para mim divulgar aqui, que é Educadores na Luta, o nome do grupo, certo? Que é o do primeiro do núcleo de Farroupilha, o Fabrício Gomes, enfim, o quarto núcleo de Cachoeira do Sul, o 7º núcleo de Passo Fundo, o 17º de Bagé, o 22º de Gravataí, que é o Fernando Campos, que é o meu colega que está na luta, na escola Maurício Sirotsky, o Daniel também, enfim, o 34º de Guaíba, assim como também o 38º e o 39º dos núcleos são então, colegas que formaram esse grupo na luta, educadores na luta, então chamar a atenção deles aqui. Bom, e ainda falando de luta, eu trouxe aqui, pessoal, já de uma poetisa, né, nossa, brasileira, que tem uma frase bastante singular, né, nesse momento de tanta luta, que nós temos que lutar sempre, né, gente, nunca devemos desistir, certo? Quem desistiu de lutar já morreu, tá bom, gente? Então a frase dela é bem oportuna, até postei no WhatsApp, é uma frase da poetisa Cecília Meirelles, que diz assim, pessoal: não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Tem uma frase que é parecida, que eu não lembro de quem é, não sei se é do Che Guevara ou do Allende, que é mais ou menos parecida com essa, que diz o seguinte, que a luta que se perde é aquela que não se trava, né? Só perde aquelas lutas que tu não lutou. Não lembro de quem é essa frase. Tu sabe que frase é essa, né? Que não se A única batalha perdida é aquela que não lutamos. Só não lembro de quem é essa frase. Mas vamos partir para as considerações finais, então, professor Paulo e o Yuri aí. Façam suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui o convite do Fábio e do Rafael, dois colegas da luta também, né? O Fábio ainda não está em sala de aula, né? O Rafael. Mas enfim, pessoal, agradecer aqui o espaço da rádio A Voz do Morro Santana, em Porto Alegre, tá? Que é uma rádio comunitária que se preocupa com problemas sociais e nunca esquecendo, a educação, ou a falta dela, o sucateamento da educação é um problema social. Nunca esqueçamos disso, pessoal. Tá? Então não adianta lá na aula de sociologia eu falar de problemas sociais e bababá, e aí não perceber que a educação é um problema social, ou a falta dela, ou a péssima educação que é oferecida então aos nossos alunos, né, as más condições dos prédios, tá? Até nem falei aqui a questão, a gente falou só do salário, mas a gente também não falou, pessoal, da falta, os repasses que estão sendo atrasados para as escolas, para a manutenção das escolas, né? Então agradecer o espaço aqui da rádio A Voz do Morro, certo? Por nos convidar aqui, trazer o pessoal de Alvorada aqui a participar desse debate que tem que ser debatido sempre. Tá? Enfim, abrir esse espaço para nós e lembrar, pessoal, que a educação não é uma luta só dos professores, né? É uma luta de todos, né? E eu sei que a formação da consciência ela demora, mas nós temos que formar essa consciência, gente, e lembrar que a educação não é só de meia dúzia, a luta pela educação é de todos, tá? Então, novamente, agradecer aqui esse belo espaço nessa manhã de domingo chuvosa aqui no Morro Santana, bem perto da faculdade onde eu estudei, né, matar saudade aqui da FAPA, né, e agora ver que aquelas aulas teóricas lá da Vera Barroso, lá do Ricardo Fitz lá, nos trouxeram para a rua, tá bom, gente? Foram válidas, né? Então, e a aula, pessoal, a aula de fato não é só no quadro e nos giz, não é só na sala de aula. A aula também ela tem que ser prática, tem que ser vivenciada. Eu penso que isso é importante, vivenciar aquilo. Porque quando eu percebi os alunos lá na passeata, lá na semana que passou na cidade, vivenciar é muito mais significativo do que a teoria no quadro. O vivenciar na prática, né, ela tem muito mais significado para o aluno.
Bom, Muito obrigado pelo espaço aqui, Rafael. Mas antes de dar teu tchau, tu vai doar algum cartaz aí pra Voz do Morro? Bom, eu vou pedir aqui para meus alunos lá da Escola Maurício, né? Eu vou deixar dois. Um da noite e um do dia. 2 cartazes eu vou te deixar, tá bom? Para decorar aqui o estúdio dessa bela rádio, tá? Então, muito obrigado, pessoal, a comunidade Alvorada, comunidade Maria Regina, da Escola Castro Alves, que eu também leciono, posso deixar de lembrar, pessoal, os 27 guerreiros lá da Escola Castro Alves que estão lutando, né, bravamente e ao longo desses dias, tá? Um abraço toda a Escola Castro Alves, onde eu leciono à tarde ali, certo? Aos alunos também que estão apoiando o movimento lá na Escola Castro Alves, no Colégio Castro Alves, aliás, que fica bem no centro da cidade. Enfim, agradecer a todos esses que se empenham todo dia na luta, certo? Da escola, da comunidade Alvorada, especialmente lá do 22º Núcleo, o pessoal que está organizando o movimento, nessa semana, que vai ser uma semana de luta, e a greve continua, pessoal. Tá? Para quem não sabe ainda, a greve vai se estender até que o nosso governador deixe de parcelar nossos salários. Muito obrigado e aquele abraço a todos aí. Eu também quero agradecer pelo convite, quero agradecer também por representar os nossos estudantes do município de Alvorada, que eu faço essa representação, que a luta, como já foi dito, continua, a greve continua, e nós ainda vamos lutar pela causa dos nossos professores como aluno. E mais uma vez agradeço pelo convite e que a rádio possa mais e mais crescer para informar a comunidade. E só também tua fala e anunciando aí, tu vai também ficar doar um nossos cartaz? Cartazes do 8º ano, os alunos ficaram felizes quando eu trouxe, e vai permanecer na rádio. Cartaz aí feito pela Bianca, Andriele, Camille e Felipe. Correto? Correto. E Rodrigo, tuas considerações finais também? Agradecer a presença aqui, né, do professor e do aluno também. Ressaltar que essa união é muito importante, né? A gente frisava aqui enquanto rolava a música que é importante toda a comunidade escolar, né? Pai, mãe, aluno, professor, funcionário da escola, porque é uma luta muito maior, é uma luta pelo nosso futuro, né? País nenhum tem futuro sem educação. E é exatamente por isso que todos aqui estamos lutando. Eu, na minha despedida aqui, só quero agradecer a presença aí dos colegas, professor Paulo e estudante professor Yuri, né? E a gente fala em nome do grupo de estudo americanista Silvano Barata. A gente tem muito orgulho de sempre repetir uma frase sem nenhuma mentira, que a nossa teoria é a prática, né? Com essas palavras aí eu deixo um abraço aí aos estudantes, trabalhadores, Morro Santana, Vila das Laranjeiras, Alvorada, América Latina e do mundo também. E com as palavras aí o colega professor Fábio. Bom, então, mais uma vez agradecer ao Paulo, agradecer ao Yuri, agradecer ao Espaço pelo Rodrigo. E semana que vem estamos de volta com História em Pauta, com mais um tema, mais história, mais educação e Polêmica. Até domingo que vem. Boa semana de luta a todos os professores e a todos os trabalhadores aí de Porto Alegre, América Latina, Brasil e mundo. Até mais.